Olá, bem-vindo de volta, cidadão imperial, a mais um episódio na zona de mineração adjacente a Maelstrom. Hoje vamos continuar da onde paramos, nos protetores da Maelstrom, os capítulos de super soldados que vieram para essa região a pedido direto dos altos senhores da Terra, depois da destruição de um dos 3 planetas âncora que protegia essa região, e os capítulos de super soldados que receberam essa sagrada missão dos senhores da Terra foram os Lamentadores, os Mantis Warriors, os Astral Claws e os Chernel Guard. E nesse capítulo eu decidi falar um pouquinho mais de cada um deles e por que isso parecia na época uma ideia inteligente e qual a razão desses capítulos terem sido escolhidos para a posição agora de protetores da Maelstrom. Lembrando que um super soldado tem um valor absurdo no cálculo imperial, porque eles são um recurso finito e eles são veteranos de alguns deles milhares de anos de batalha, então tu tem que usar eles onde é mais importante. E agora eles iriam vigiar uma zona autônoma de extração de recurso perto, tudo bem, há um buraco na realidade, segundo apenas ao olho do terror, que é a Maelstrom, mas não é exatamente a missão ideal para um super soldado. Eles são muito mais uma ferramenta ofensiva do que vigias, porém esse local demonstrou ser acima da guarda e das defesas fixas, já que um planeta fortaleza acabou sendo destruído de dentro para fora pela fraqueza dos humanos. Nós vamos precisar de super-humanos para defender isso aqui. Falando em super-humanos, vamos começar então com os grandes lamentadores. Eu já fiz um vídeo exclusivo deles, porque eles têm uma história bem maior e mais complexa, então aqui tu vai ter apenas a versão resumida, para quem é preguiçoso demais para ir atrás do vídeo inteiro, mas tem aqui no canal, na Fundação Amaldiçoada. Falando nisso, os Lamentadores, eles são da 21ª Fundação, a Fundação Amaldiçoada, que é... Por que eles têm esse nome? Porque todos os capítulos que foram feitos nessa fundação têm algum tipo de defeito. A grande maioria deles se virou pro caos, os poucos que se manteram leais, alguns foram eliminados porque eles tinham alguma aberração total, e os que não demonstram aberrações são aceitos, mas ninguém confia muito neles, e o pessoal que é mais supersticioso no Império não gosta deles e se recusa a lutar junto com alguém que veio dessa fundação. Nós temos super soldados ali, que da 21ª Fundação, que tem protrusões ósseas, como se fossem garras assim do Wolverine, que vão para frente e para trás quando eles querem. Alguns, esses mesmos, na verdade, também tem protusões ósseas na testa e dentes que liberam veneno, então coisa comum de um ser humano normal, mas esses ainda são leais. Os que caíram pro caos são ainda piores. Nem sempre é uma aberração física, muitas vezes é mental. E os Lamentadores, eles fisicamente são perfeitos, mentalmente, tudo bem, eles são meio depressivos, mas eles são extremamente resistentes à tentação do caos e muito fiéis ao Império e ao Imperador, e eles são sucessores dos Blood Angels, os filhos de sanguíneos, e eles conseguiram
arrumar o defeito genético de sanguíneos. Eles não têm a sede vermelha nem a raiva negra, então eles não ficam completamente loucos pela sede de sangue e saem por aí matando todo mundo. Não que outros Blood Angels fazem isso, longe de mim falar que qualquer filho de sanguíneos tem defeito, mas eu não luto perto deles, eu recomendo não lutar também. Bem, no caso, eles são melhores do que outros filhos de sanguíneo. Que coisa incrível! Então, afinal, qual é o problema deles? Mexer na ordem natural das coisas não é exatamente algo que o universo gosta que aconteça. Então, o universo conspira para eliminar os lamentadores a cada passo que eles dão. Uma coisa simples, uma coisa de rotina, digamos um pouso, de repente os estabilizadores da nave falham, a nave começa a rodar e ela se choca com outro transporte. A nave é blindada, feita para resistir a essas coisas, porém dá um mau funcionamento no tanque de combustível que libera o combustível sobre alta pressão, e uma chama aberta que estava exposta no motor, que agora amassou um pouquinho, pegou na chama, explodiu e destruiu as duas naves e matou todos os lamentadores dentro. Essas coisas acontecem com uma frequência absurdamente maior com eles do que com qualquer outra pessoa no universo. Até alienígenas não se dão tão mal assim. E todo mundo sabe que os alienígenas têm que morrer, né? Superioridade humana. Mas em geral, os lamentadores, defeitos no seu equipamento, uma armadura perfeita que ele tá usando, de repente um tiro do inimigo faz uma pequena rachadura e um segundo tiro do inimigo penetra na armadura como se ela fosse de papel. Tipo, é impossível, se tu mirasse ali tu não ia acertar, mas deu certo. Por sorte o inimigo matou ele, por azar. E no caso, os lamentadores, quando eles estão no momento mais importante, ele está cercado de inimigos, ele vai soltar 2 granadas, uma para cada lado, as 2 granadas falham no mesmo tempo. Que merda! Pois é isso que acontece com eles, não só na questão de equipamento e defeitos mecânicos, mas também defeitos táticos. No momento que eles têm certeza que uma zona é segura, eles vão mandar forças extras, porque provavelmente a zona não é segura. Vai ter uma emboscada ali. No momento que eles imaginam que o inimigo está extremamente fraco, depois de um bombardeio de artilharia, eles vão para tomar o território e o inimigo contra-ataca com a maior força exatamente aonde eles estavam. Pensa num pessoal que tá na hora errada, no lugar errado, e eles costumam se dar extremamente mal por isso. Além de que eles recebem uma má fama por ser da 21ª fundação, então muitos outros capítulos e outros segmentos da guarda e oficiais se recusam a prestar ajuda e lutar perto deles, porque eles acham que, como eles são dessa fundação, eles têm uma tendência a poder um dia trair o Império, apesar de que até hoje eles jamais tiveram pensamentos de traição e sempre foram extremamente honrados. No caso, digamos, eles estão aqui em Badab depois de um acontecimento onde eles tiveram que segurar uma Black Crusade, uma união das forças caóticas que vem do olho do terror, invade a nossa realidade e começa a destruir e atacar vários mundos, e eles tiveram que segurar um mundo inteiro sozinhos. Uma maior parte da população do mundo, eles tentaram treinar e utilizar e proteger para meio que elas conseguissem se defender, fazendo uma formação de milícia e PDF, e os inocentes, os civis, eles se botaram na frente para tentar proteger, infelizmente em vão, e eles acabaram quase sendo dizimados, salvos pelo Gongo, porque quando eles estavam nos últimos super soldados, quase sem munição,
De repente, uma força dos Ultramarines e dos White Scars quebraram o sítio e conseguiram salvar eles. E agora eles estavam no processo de reconstruir a sua frota e os seus números, e eles receberam essa missão de vir aqui para Maelstrom, já que eles são uma Fleet-Based Chapter, um capítulo baseado em naves, então era ótimo para eles policiar uma zona gigantesca, um local no espaço muito espaçoso, porque é uma região, para te ter uma ideia, zona, no caso é para a gente falar para tentar identificar e classificar, mas isso aqui é uma distância enorme. Se tu pegar a nossa galáxia aqui, no caso o sistema solar, a Terra, tu vai ter dentro dessa região adjacente a Maelstrom mais de 1000 desse tamanho espalhada por aí, além de que locais aparecem e desaparecem do nada devido à influência da Maelstrom nessa região. Tu precisa de naves para chegar de um ponto a outro, e ele sendo um capítulo baseado em naves, bem, tu junta o útil ao agradável. Além de que, como aqui é meio que nos confins do universo, ninguém conhece eles e sabe da má fama de azarado que eles têm, então tu junta mais uma vez o útil com o agradável, e os Lamentadores agora vão lutar junto com capítulos de super soldados que finalmente, desde que eles foram fundados, eles recebem sempre má fama e ninguém gosta de lutar com eles, mas aqui eles vão ter amigos e eles vão lutar com os seus iguais. Finalmente, eles vão ser tratados com respeito e com honra por tudo aquilo que eles já sacrificaram pelos inocentes e pelo Império. Os Lamentadores, tadinhos, merecem pelo menos um ombro amigo para chorar. E depois de tudo que eles já passaram, de todo o sacrifício sem ser reconhecidos, os Lamentadores têm um perfil melancólico. Eles estão sempre tristes, sempre para baixo, sempre chorando, eles não sorriem quase nada. Porque, não sei porquê, né? Não sei porque cada passo que tu dá, tu pode pisar num prego e mesmo tu sendo super soldado, tu vai pegar tétano e morrer. Então, o universo, como eu disse, quer matar eles a cada segundo. Então talvez isso mexeu um pouco com a cabecinha deles e deixou eles levemente tristes. Bem, eu já falei sobre eles no vídeo deles, mas é que eu gosto deles, então é legal falar sobre eles. Mas se eu continuar, eu vou ficar o dia inteiro falando dos Lamentadores. Vamos passar pro próximo, falando também de outro capítulo baseado em frota. Então eles também têm várias naves à sua disposição, além de que eles também são descendentes de sanguíneos, assim como os Lamentadores, a Chernel Guard, a Guarda da Sepultura. Bem, esse nome bonito precede o que eles são, né? Eu acho que deu para entender, mas caso você precise lembrar, quando tu se transforma num descendente ou num anjo de sangue, existe um ritual para tomar o sangue ali, que é meio que simbolismo da bebida assim do sangue dos sanguíneos, porque sanguíneos, né? O anjo de sangue. Bem, nesse ritual ali de tomar o sangue misturado com a semente genética dos sanguíneos, que seria o sangue de sanguíneos, tu se transforma num verdadeiro filho de sanguíneos, um verdadeiro descendente dos Blood Angels. E dizem as más línguas, claro, longe de mim falar sobre isso, mas dizem que esse ritual acaba causando um efeito na semente genética que modificou o corpo do super soldado e causa nele os defeitos que vêm de sanguíneos, a sede de sangue e uma raiva que te deixa numa loucura. Então a sede vermelha e a raiva negra, como elas são chamadas, são uma alteração
um defeito, uma anormalidade mental que acontece com eles depois desse ritual de transformação. E tu pode dizer, tá, então por que eles simplesmente não param o ritual? Fica quieto, não se mete, massa pra caramba. Mas, meus amigos, não existem vampiros espaciais. Isso é mito, isso é intriga da oposição, isso é coisa dos tal e daquele negócio de bem maior, tentando te assustar com os anjos da vingança do imperador. Não existe esse negócio de vampiros espaciais. Para com isso não tem nem dúvida. Então, depois que eles recebem a transformação, o Eternal Guard, as guardas da sepultura, eles modificam um pouco o seu corpo. A pele deles começa a ficar extremamente pálida e fria, os olhos deles perdem a cor e ficam totalmente brancos, não tem nem pupila, e os seus dentes começam a crescer e ficar pontiagudos. E eles também, quando eles vão de um local para o outro no espaço, já que afinal é uma distância enorme de um ponto ao outro, eles tiram um soninho da beleza num caixão. Talvez existam vampiros espaciais, mas em geral eles não se misturam muito com os outros e eles ficam bem isolados e eles quase não aparecem, não procuram assim publicidade, atenção. Eles são bem quietinhos, é literalmente um mortório assim, não tem barulho nenhum, mas quando eles estão acordados, eles são tão efetivos quanto os outros super soldados e eles vão lutar para levar a justiça divina do imperador com espadas, motosserras e equipamentos pesados ao inimigo da humanidade. E por eles não incomodarem, não chamarem a atenção, não pedirem glória, por eles ficar quase o tempo todo quietinho. Eu ia dizer não fede nem cheira, mas até tem isso também, porque eles têm um cheiro horrível de podridão, esquisito, sabe? Tipo um cheiro de sepultura, assim, de mofo, mas misturado com um pouco de decomposição, negócio bem ruim, mas com certeza nenhum aqui é vampiro. Em geral, eles, quando eles são acordados para lutar, eles fazem o que são pedido, muito leais ao Império e seguem ordens à risca. No caso, eles foram fundados na terceira fundação, então eles são muito antigos. E durante o seu longo histórico de campanhas para o Império, eles já cometeram vários atos terríveis em nome do Império. Vários mundos revoltosos foi enviado a Eternal Guard para dar o exemplo do que acontece com quem trai o Império. Quando eles vão para um planeta, geralmente é para mostrar que tu não deve se revoltar, não para a população daquele planeta, mas sim de outros próximos, porque a população daquele planeta, meus amigos, geralmente não vai viver para contar a história. Então eles são extremamente sanguinolentos, e quando eles são enviados numa missão, é geralmente para exterminar a população e salvar o planeta. E eles também fazem parte de uma união de 3 sucessores dos Blood Angels, os Blood Eagles, os Angels Númenor, e quando eles se unem, eles formam e os Red Seraphs também, que eles se chamam a Triarque. Essa união, a Triarque, é meio que uma sociedade secreta dentro dos sucessores dos Blood Angels. Um dia eu tenho que falar só dos sucessores dos Blood Angels, porque eles são bem legais, e alguns têm níveis diferentes de vampirismo espacial, mas é bem interessante. No caso deles, então, a Eternal Guard, eles foram fundados
muito tempo atrás, e no milênio 33 eles participaram de uma imensa campanha chamada a Guerra contra o Falso Primarca. Nossa, já teve um falso primarca? Não, cidadão imperial, nunca teve um falso primarca. A Inquisição garantiu que ninguém, mas ninguém que viu o negócio ou sabe da história saiu vivo para contar ela, e por isso os Channel Guard foram enviados durante essa guerra por 80 anos de conflito. Eles e mais 5 outros capítulos de super soldados, incluindo os Charcaradons, os famosos tubarões espaciais, foram enviados para lá para eliminar 11 capítulos de super soldados que tinham se transformado em traidores, seguindo as promessas de um falso primarca, e eles eliminaram brutalmente essa rebelião sem pedir nada em troca. Em nenhum momento a lealdade deles foi questionada, em nenhum momento eles reclamaram ou falaram, ou piscaram, certo? Porque eles não pisco, né? Porque, meu Deus do céu, tá morto esse cara. Mas em geral, eles não tiveram um pingo de hesitação em matar aqueles que antes eram seus irmãos e companheiros, nem a população civil que eles estavam junto. Então, por fazer o trabalho sujo da Inquisição e por fazer as ordens sem reclamar, eles ganharam vários amigos em lugares altos. Então, apesar de ser um capítulo baseado em frota, que geralmente, assim como os Marine Malevolentes, só que os Marine Malevolentes ninguém gosta deles, mas no caso, eles costumam ter essas frotas, assim, esses fleet-based chapters, costumam ter péssimos equipamentos e precisar pedir ou pegar do campo de batalha o que é necessário para manter o esforço de guerra. A Guarda da Sepultura tem equipamentos e armaduras espetaculares. São armas de altíssima qualidade, armas de relíquia, tanques super pesados, armas da época da heresia do Horus, equipamentos de primeira linha. Normalmente no Império, as coisas, a maior parte da tecnologia, meio que o Império evoluiu das guerras civis e os conflitos entre homens contra outros homens, no caso o ser humano fica se matando o tempo todo, eles acabaram perdendo muita tecnologia no processo. Então ter acesso à tecnologia antiga é algo considerado uma coisa de altíssimo apreço pelo Império, e as Channel Guard, a Guarda da Sepultura, possui um incrível arsenal de tanques, munição, equipamentos, armaduras, dreadnoughts e coisas que é raro de tu ver no Império hoje em dia. E assim, ó, tu pode dizer, mas eles talvez pegaram na época que eles foram fundados, já que eles foram fundados tanto tempo atrás, e manteram muito bem o equipamento até hoje. Não, isso aí não explicaria eles terem todos esses equipamentos. Eles são os queridinhos da Inquisição e eles têm amigos nos altos senhores da terra, porque, como eu disse, quando tu precisa fazer algo sem fazer perguntas, tu manda eles resolver o problema. Então eles são, alguns diriam, as más línguas falariam, os cachorrinhos de colo imperial. Então quando o Império precisa fazer um trabalho sujo, eles mandam alguns capítulos selecionados a dedo, e a Guarda da Sepultura é um deles. Falando em equipamento raro e arcaico, eles também possuem uma grande quantidade de aviões de combate e gunships. Gunships seria uma nave tanto de transporte quanto blindada, quanto com munição e armamento pesado suficiente para ter vários, como se fosse um helicóptero de ataque e transporte ao mesmo tempo, só que no caso do 40.000 é uma nave, então ela tem jato também. E essas naves,
eles possuem um grande número de Fire Raptors. Fire Raptors é uma nave da época da heresia do Horus. Muito raro tu vê uma dessa nos campos de batalha atual, mas a Guarda da Sepultura possui vários desses. Então, eles também possuem apoio aéreo e por ter também uma frota, porque eles são baseados em frota, então eles têm naves espaciais no nível e tonelagem comparado a uma esquadra da Marinha Imperial. Então, para proteger esse imenso espaço aqui na Maelstrom, eles vão ser uma ótima adição. E como eles estão bem longe dos centros populacionais importantes do Império, ninguém vai ficar falando sobre vampiros espaciais, então mais um motivo para mandar eles para lá. Só tem um detalhe. Eles são muito valiosos e eles têm um equipamento pesado, e quando o Império quer que algo seja bem feito, com discrição e sem fazer muitas perguntas, eles são chamados, não é? Por quanto tempo eles vão ficar só protegendo essa região antes que o Império precise deles em outro ponto? Bem, isso aí é um ponto deixa em aberto e nós vamos explorar isso quando convier. Bem, outro capítulo que também faz parte deu de Anjos de Sangue. Esses aqui não são sucessores dos Anjos de Sangue, os Mantis Warriors. Na verdade, os Mantis Warriors são sucessores dos sucessores. Assim, a legião original eram os White Scars, os filhos do Jegetiah Khan. Depois dos White Scars tiveram sucessores, a legião deles foi dividida. Um dos sucessores se chama Marauders e os Marauders tiveram sucessores. Um desses sucessores foram os Mantis Warriors. Então, eles são uma divisão da divisão dos antigos White Scars. E os Mantis Warriors, eles têm algumas tendências da sua legião antiga. Eles adoram guerra com velocidade e conflitos de manobra, porque Jegetiah Khan é a velocidade. Então eles adoram andar de moto, eles adoram voar, eles adoram correr. Eles em geral são extremamente ágeis e eles utilizam a sua velocidade sobre-humana para ter a maior vantagem possível no campo de batalha. Os Mantis Warriors, há muito tempo, foram mandados para cá e eles ganharam, graças a um imenso, no caso e valoroso, histórico de trabalho para o Império, eles receberam o título de Guardiões da Endymion Cluster. Que é isso? A Endymion Cluster é uma área aqui na Maelstrom, é uma região, é um desses setores próximos. Então eles ganharam o título de guardião dessa região e eles ganharam um mundo para chamar de seu. Então agora não mais eles viveriam em naves, e sim eles viveriam num mundo, o mundo de Ooteka. O mundo de Ooteka, assim como os outros mundos aqui nessa Endymion Cluster, eles não são muito civilizados. Na verdade, é completamente ao contrário de civilização. São mundos selvagens e mundos feudais. O mundo selvagem é um mundo onde o ser humano ainda é um caçador e coletor e vive na floresta atrás da próxima refeição. Mas a mortalidade por doenças e causas preveníveis é incrivelmente alta. Causas preveníveis como ser comido por um tiranossauro. Então, assim, isso é bem perigoso esses locais. E a vida nesses mundos selvagens cria seres humanos resistentes por seleção natural,
perfeitos para fazer parte de um novo recrutamento para os super soldados. Então, o que não faltava para eles agora era população disponível para tentar fazer o processo de transformação e virar um novo Mantis Warriors. E os mundos feudais também não são muito acima na questão de civilização. É um mundo que às vezes tem uma pequena cidade aqui e ali, uma certa nobreza local aqui e ali que tenta manter uma estabilidade no planeta, mas são mundos ridiculamente pobres e em questão de produção e população. Então são locais onde tu não consegue ter uma enorme produção industrial, e isso, para questão tática dos Mantis Warriors, afetou muito o que eles poderiam fazer, já que a sua tática favorita é luta de mobilidade, utilizar veículos de transporte, naves e motos num planeta que não tem estrada, ou num planeta que a melhor estrada é uma estrada de chão batido. A tua moto vai precisar trocar de pneu direto, o combustível que tu vai gastar vai ser imenso, e tu não tem muito assim regiões abertas para fazer grandes manobras com veículos. Infelizmente, a tática dos White Scars de guerra de manobra teve que ser modificada para a situação onde eles se encontravam agora. Só que isso eu tenho que dizer, o ser humano é extremamente habilidoso em dar um jeito e resolver os seus problemas. Bem, como tu poderia usar uma guerra de manobra se tu não consegue usar veículos? Ora, simples, vai correndo! E é isso que eles fizeram. Eles se adaptaram para o sistema onde eles estão e para os planetas que eles juraram e devem proteger pelo código de honra. E os Mantis Warriors agora começaram a desenvolver uma nova doutrina. Os inimigos mais comuns aqui nessa região eram orcs ou forças caóticas. As duas não são muito inteligentes. Os orcs porque eles são fungos, e as forças caóticas porque estão com a mente queimada por caos e outras drogas também. E em geral, por não serem as coisas mais inteligentes do universo, eles são facilmente enganáveis. Como assim? Uma força caótica ataca um planeta. Rapidamente, os Mantis Warriors utilizam o que eles possuem de naves, superioridade aérea, para tentar derrubar a nave do inimigo no planeta quando ela se expôs ali à gravidade, e aí ela tem menos chance de manobrar e desviar, então ela fica um alvo fácil para cair, e eles achavam que não tinha ninguém naquele planeta, o planeta ia ser um alvo fácil para pilhagem, e aí quando a nave cai, as forças do caos ou dos orcs começam a se espalhar. E os Mantis Warriors, conhecendo o terreno como conhecem a própria mão, eles começam a preparar pequenos ataques. Um ataque é uma patrulha ali, um ataque é uma patrulha aqui, uma destruição de um depósito de artilharia aqui. Eles vão fazendo o possível para incomodar o inimigo e deixar os comandantes inimigos emputecidos, até um momento que, depois de algumas semanas dessas pequenas escamurças e lutas, eles parecem ter cometido um erro, uma fragilidade nas suas defesas, uma região aonde eles não vão conseguir se retirar, um local onde eles estão completamente encurralados, e finalmente a gente vai conseguir destruir eles com facilidade. Então o inimigo ataca com tudo aquela região onde ele parece estar mais fraco. Nesse momento,
começa uma armadilha. Os Mantis Warriors utilizam o terreno como camuflagem, utilizam campos minados, armadilhas e coisas assim, além de posições previamente colocadas no terreno, e eles conseguem fugir por cima das montanhas, no meio da selva fechada, com uma velocidade e agilidade incrível, porque eles já mapearam todos os planetas aqui na região, sabem as trilhas de cor e treinam aqui há centenas de anos, enquanto as forças invasoras não têm nem ideia do que está acontecendo nesse planeta. E quando eles acham que vão conseguir pegar eles, eles simplesmente desaparecem. E agora tu tá cercado por Mantis Warriors em todas as direções. E aí eles também demonstram mais uma via de saída para o inimigo, um local com proteção, com cobertura, enquanto eles estão ali recebendo tiro de várias direções. O inimigo obviamente vai tentar se esconder naquela cobertura, e aí eles ativam os explosivos e matam o inimigo concentrado e abaixado ali naquele local. Eles são especialistas em emboscada, táticas de guerrilha e se movimentar em terrenos difíceis. O Jegetaya Khan está orgulhoso de seus descendentes. Bem, apesar de todas as suas habilidades, infelizmente eles não conseguiram sozinhos segurar todo esse sistema. E devido à falha deles na defesa do mundo fortaleza, acabou que um dos bastiões de defesa imperial se perdeu nessa região. Então, querendo ou não, sozinhos eles não iriam conseguir defender uma região muito maior de espaço. Eles já estavam trabalhando aqui com as companhias sem super soldados, divididos ao máximo para poder cobrir uma área maior, e as suas missões geralmente tinham que demorar mais do que o necessário, porque eles não tinham uma força absurda para eliminar o inimigo com certeza. Então eles tinham que enfraquecer o inimigo, até o momento que as forças locais fossem fortes o suficiente para lidar com eles, antes de ir para outro ponto. E isso levava tempo, então forças caóticas, piratas e outras coisas ruins começaram a aproveitar isso aqui na região próxima a Maelstrom, e os Mantis Warriors necessitavam urgentemente de reforços. Não que eles iriam admitir isso, porque os super soldados são muito orgulhosos, mas infelizmente os eventos que aconteceram até então demonstraram que é muito inimigo e pouco super soldado. Tu soluciona isso com mais super soldados. Claro, os Mantis Warriors, eles têm um detalhe também. Eles são extremamente autônomos. Ué, como assim? Bem, os Jegetaya Khan, os White Scars, na verdade, não gostam muito de nem burocracia, nem hierarquia. Então eles gostam de fazer o que der na telha, quando eles querem, porque eles querem, e eles só mantêm a ordem dentro da própria legião e uma cadeia de comando dentro da legião, dentro do próprio capítulo. Então eles estavam super felizes trabalhando aqui sozinhos, mas agora eles vão ter que aprender a trabalhar com uma cadeia de comando. Não vai ser fácil para manter os ânimos e as vontades deles sobre comando, depois de muito tempo aqui nessa região autônoma e lutando sempre do jeito que eles bem entendiam. Agora eles vão ter que obedecer a alguém e seguir uma cadeia de comando rígida. Eu não invejo quem tem que botar ordem nesses caras aí. E quem é que vai ser os comandantes dessas legiões aqui, protetoras da Maelstrom? Os Astro Claws. E eu tenho que dizer, eu não imaginei que iria ter tanta arte de miniatura dos Astro Claws, então eu peguei mais as miniaturas aqui para eles,
E eu também não imaginei, quando eu vi o símbolo deles a primeira vez, eu não achei que ia ficar bonito, mas olha, a combinação de azul, de prata e bronze até que fica legal. Então eu trouxe várias miniaturas de diversos artistas. Mais uma vez, eu não tenho nenhuma dessas, eu pego as imagens de pessoas que postam na internet as suas miniaturas. E se você, caro ouvinte, tem miniaturas, por favor, envie lá no Discord pro pessoal ver, ou envie para mim diretamente, caso você queira que apareça um dos vídeos, não tem problema nenhum, fique à vontade. Então, os Astroclaws, quem eles são e da onde eles vêm? Infelizmente, depois dos eventos da Guerra de Badab, os arquivos imperiais sobre eles foram quase todos extintos, então eu não tenho muito o que falar sobre a história deles, mas o pouco que a gente sabe é que eles já foram extremamente honrados. Eles são sucessores de uma legião, a gente não sabe qual, mas uma das primeiras. Acredito que o mais provável é que sejam dos Ultramarines, e eles foram fundados na 10ª fundação, e eles tiveram 5.000 anos de história lutando contra os inimigos imperiais. Há ainda alguns relatos deles lutando contra grandes wogs, grandes ataques dos orcs, contra algumas pequenas rebeliões, contra principalmente forças traidoras do caos. No caso, eles lutaram contra a 5ª Cruzada Negra, as Black Crusades, e quando as forças caóticas atacaram vários planetas aleatoriamente, ou pelo menos parecia que era aleatoriamente, um capítulo de super soldados ficou isolado, e assim como os Lamentadores ficaram na 8ª, esse capítulo estava isolado na 5ª, e quem salvou eles foram os Astroclaws. A gente tem um relato que houve esse salvamento, e eles salvaram o capítulo dos Executioners, os executores, e depois disso, os Executioners, eles, no caso, juraram um dever de lealdade e um dia pagar o débito por esse ato corajoso de ter se botado em risco de aniquilação para salvar o capítulo deles, que estava isolado em um planeta que foi pego pela Black Crusade de uma forma repentina. Então, eles eram, pelo menos, muito leais e tinham vários amigos no Império. Vários outros capítulos consideravam eles extremamente honrados, leais e muito bons para cooperar e lutar junto. Por isso também digo que acho que eles são descendentes dos Ultramarines. E na época, aparentemente, eles seguiam o Codex Astarte à risca. Mais uma vez, um exemplo de Ultramarine. E eles lutaram também em Cadia, defenderam a região próxima do Olho do Terror contra as forças do caos, e por mais de 5.000 anos de serviço ao Império, eles nunca demonstraram nenhum sinal de fraqueza ou corrupção. Então, parecia o capítulo ideal, já que eles lutaram no Olho do Terror e se mantiveram extremamente leais. Botar eles na Maelstrom, que é praticamente um pequeno Olho do Terror, não ia dar problema nenhum. Eles se dão bem com todo mundo, eles são extremamente diplomáticos, eles são muito carismáticos, é fácil tu gostar deles, e eles têm amigos também em altos pontos do Império. Alguns senhores da Terra conheciam eles, e vários inquisitores conheciam, já atuaram com eles, e eles têm amigos em vários governadores planetários e comandantes
da Astra Militarum. Então não tinha erro, cara, não tinha erro. Era eles que deveriam liderar o comando aqui das forças protetoras da Maelstrom, e a ordem deles era simples: vocês vão para lá, vocês vão defender e pacificar a zona adjacente à Maelstrom. Então era uma missão simples, fácil, não vou dizer rápida, porque desde a Grande Cruzada o Império tenta pacificar essa região, mas é uma missão impossível. É tipo tu querer construir um castelo de areia onde o mar pega. Tu tenta, mas o teu esforço é em vão no final e tudo volta como era antes. Toda vez que o Império destrói um War Boss poderoso dos Orcs, outro aparece alguns anos depois. Toda vez que o Império consegue destruir os Aeldari que estão pilhando os mundos aqui, depois de várias décadas, novamente aparece esse elfo maldito para pilhar em outra região. Quando uma força caótica aparece, um Space Hulk ou uma coisa assim, o Império vai lá, lida com o problema, mas depois de um tempo aparece de novo. E nunca essa região fica 100% segura e protegida. Então por isso, ter uma força agora de 4.000 super soldados, as suas forças auxiliares, os seus tanques super pesados, as suas naves espaciais e tudo que eles trariam consigo era uma coisa incrível. A Maelstrom nunca teve tanta força imperial em uma vez só. Era a maior probabilidade que eles teriam de conseguir pacificar finalmente e resolver os problemas nessa região. Talvez eles iriam construir o castelo de areia agora com concreto impermeável e que nunca iria acabar. Talvez, só o tempo dirá. Mas os Astroclaws não iriam deixar de tentar o seu melhor para fazer a ordem que lhes foi incumbida pelos sagrados senhores da Terra. E uma coisa também interessante, os Astroclaws, antes do que aconteceu em Badab, receberam várias honras e prêmios. Eles têm três capítulos de sucessão. A maioria dos Astartes não tem nenhum, eles têm 3. Então eles receberam muitos prêmios e beneficiamento, além de vários equipamentos caros, recursos de alto nível e alto padrão, como boas armaduras, armas antigas, relíquias. No caso, a arma antiga é considerada uma relíquia, então muitas vezes eles foram presenteados e ganharam equipamentos de primeira devido aos seus anos de serviço ao Império e também a luta contra as forças do caos naquela região de Cádia, próxima do Olho do Terror. E uma coisa interessante sobre os Astroclaws também é que eles receberam a bandeira deles, no caso, ela recebeu a maior honra que um super soldado pode pedir. A bandeira do seu capítulo foi levada e exposta no Portão Eterno na Terra. O Portão Eterno fica à frente do Trono Dourado do Imperador. Então, quando um capítulo recebe a sua bandeira colocada na Terra Sagrada, é meio que a honra das honras, assim, tipo, são os melhores dos melhores. E não tinha dúvida, os Astroclaws eram considerados pelos mestres dos capítulos dos outros protetores aqui da Maelstrom como realmente a decisão correta para liderar esse esforço de guerra e finalmente pacificar a Maelstrom. Então, perdão, desculpa, maldita tosse, Nurgle, para com isso. Bem, eles foram mandados para cá, então, com essa simples missão de fazer
o impossível e com amigos em altos pontos, com capítulos extremamente leais ao Império e até mesmo os Mentes Warriors que não gostam de cooperar e nem obedecer ninguém, obedecem os Astroclaws e criaram um vínculo de respeito e amizade com eles. Então, como eu disse, não tem como tu não gostar deles, são extremamente carismáticos e diplomáticos e tá tudo dando certo, tá tudo muito bom. 4.000 super soldados, mais naves do que essa região do universo já viu, defesas incríveis e tudo tá bom. Só que aí eu vou dar um porém, um adendo. Se lembra quem foi o primeiro capítulo que faz parte dos guardiões aqui da Maelstrom? Quem? Os Lamentadores, né? Pois é, Lamentadores. Finalmente eles foram tratados com respeito. Finalmente os seus irmãos estão muito felizes por lutar junto deles e nada pode dar errado, né, Lamentador? Rola sorte, Lamentador. Tirou um. Que pena. Bem, meus amigos, no próximo capítulo das Guerras de Badab, antes da Guerra de Badab, porque tem que entender o que aconteceu até lá, a pacificação da Maelstrom. Será que os protetores da Maelstrom, com 4.000 super soldados, vão conseguir fazer algo que a humanidade nunca fez até então? Bem, saberemos por lá. Vejo vocês na próxima e o Imperador protege.